Boa noite. Boa noite a todos. Muito bem, boa noite. O barulho eu acho que é sinal de chuva, né? Tá bom, vamos continuar com uma oração então. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque tu sempre nos dá a oportunidade de revermos aspectos da nossa vida através da tua palavra, que nos desafia e nos coloca sempre de novo no foco. Te peço, Senhor, que tu estejas abençoando esse momento e que eu possa ser usado por ti, Senhor, para falar da tua palavra, mas que tu estejas falando no coração de cada um de nós. Peço a tua bênção sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no capítulo 11 do livro de João. João, capítulo 11, versículo 1 até o 44. João 11, 1 a 44. Eu vou ler. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos, também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? A ressurreição de Lázaro é uma história que provavelmente todos já ouviram em algum momento, né? Não apenas na Bíblia, mas muitas vezes a gente menciona essa ressurreição. E então eu acredito que para a maioria das pessoas não é uma história nova, mas ela é uma história sem dúvida nenhuma muito impressionante. Que Jesus já tinha ressuscitado uma menina, né? Vamos dizer assim, ressuscitar morto era uma coisa que Jesus também fazia. E não está registrado todos os milagres que Jesus fez, mas eu acredito que ele deva ter feito mais disso, né? Só que, no entanto, aqui a gente tem um quadro um pouco mais complexo, porque quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, o que seria o certo dele fazer? Deveria ter ido lá, né? Está doente? Pô, vamos lá, vamos orar por ele e vamos curar ele, né? Mas, desde o começo, né, ele resolveu fazer corpo mole, né? Não tenho pressa nesse milagre aqui que vai acontecer, porque fica claro para todos que ele sabia que o milagre ia acontecer, certo? Então, desde o começo ali a gente percebe isso. Então, só para localizar um pouco, Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. Maria era a Maria Madalena, uma prostituta que tinha sido liberta de vários demônios. Então, ela tinha um motivo muito grande de ser agradecida a Jesus, e por conta disso, a família toda se tornou muito íntima, muito próxima, muito amiga de Jesus. Então, quando o Lázaro ficou doente, a primeira coisa que elas fizeram, chama Jesus, né? Coisa mais certa fazer, vai chamar um médico, né? Vai chamar a benzedeira. Opa, pera aí, né? Mas era quase isso, porque ele curava, né? Muita gente se aproximou de Jesus, não porque ele era Jesus, o Filho de Deus, se aproximar de Jesus porque ele curava, né? Seria o mesmo que se ele fosse uma benzedeira. Tanto que vocês lembram que Jesus ele curou 10 leprosos, né?
mas só um voltou para agradecer ele por ter sido curado. O que aconteceu com os outros? Os outros estavam tudo no normal, né? Ele é curandeiro, então ele está fazendo o serviço dele, e ponto final, agora eu estou curado, está tudo jóia, né? E aí, então, Marta e Maria logo mandaram dizer para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aí Jesus, né, no versículo 4, ele diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Mais 2 dias. Né? E pelo caminho que a gente vê no texto aqui, né, que quando Jesus chegou lá onde Lázaro estava, ele já estava enterrado há 4 dias. Então significa que aí dá uns 4, 5 dias aí, né, que Lázaro tinha morrido. E é muito interessante, né, que a gente, pesquisando um pouquinho mais a fundo, na verdade eles não ficavam velando 2, 3 dias o morto naquela época, né? Eles faziam o sepultamento no mesmo dia, né? Mas ainda tem 4 dias que ele já estava enterrado, né? Então, prosseguindo aqui, o que acontece? Jesus, né, no versículo 7 disse: vamos voltar à Judéia. Depois de 2 dias, vamos voltar à Judéia. Mas um pouquinho antes ele tinha sido tinha recebido uma certa divergência, né, por parte dos judeus, e eles decidiram que eles iam subtrair a vida de Jesus à pedrada, né, que era uma prática muito comum naquela época, né, quando alguém dissesse alguma blasfêmia, alguma coisa que agredisse a religião deles, eles tacavam-lhe pedrada até que o cara morria. Isso ainda é praticado lá no Oriente Médio hoje. Se tu for para lá para evangelizar os muçulmanos, né, e te pegarem com material cristão, oferecendo para os muçulmanos, tu vai ser apedrejado até a morte, em qualquer lugar público, né, onde tu for encontrado, né? Então, Jesus ele disse, né, no 9, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Ou seja, ele estava dizendo que ele sabia, ele estava muito consciente daquilo que ele ia fazer. Então, seguiram. Aí um dos discípulos ainda disse, né, vamos lá junto com o mestre então para morrer junto com ele, né? No versículo 16, vamos também para morrermos com ele. No entanto, aqui Jesus ele fala que esse milagre ele era um milagre, ou que o que aconteceria a seguir seria um milagre, né? E no versículo 11 ele diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos sempre me surpreendem que nesse período que eles estavam seguindo a Jesus, parece que eles estavam mais perdidos do que Cusco em tiroteio, né? Não sabiam para que lado eles estavam indo. Não pareciam ter uma noção muito clara de quem era Jesus e do que eles estavam fazendo. Então, eles, no 12, eles dizem assim: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Tipo assim, ele pontuou: Lázaro morreu. Entenderam? Né? E para o bem de vocês, para o bem deles, os discípulos, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, foram para lá, chegando lá, e então, quem veio receber ele foi Marta. Maria estava tão triste e abatida, né, que ela não quis nem ir ver Jesus. Então, o que aconteceu?
Aconteceu que Lázaro morreu. Lázaro morreu, de fato. Quem aqui já perdeu um parente querido, uma pessoa querida, sabe que isso é uma coisa extremamente dolorosa. O que se segue à morte é o luto, né? E o luto não é uma coisa que se programa, não é uma coisa que se controla. A gente simplesmente sofre, né? A gente sofre porque não tem nada mais para fazer. Quem somos nós diante da morte? O que nós podemos fazer em relação à morte? Nós não podemos fazer nada, né? É uma das coisas que nos deixa totalmente impotentes. E a única coisa que a gente pode fazer é chorar. E quando um amigo da gente, um parente muito querido, né, perde uma pessoa amada, né, a gente não sabe nem o que dizer. A gente diz meus pêsames ou meus pesares, mas, gente, isso não traduz a dor, não traduz o conforto, não traduz nada daquilo que a gente gostaria naquele momento de expressar. E aí a gente abraça, a gente chora junto, a gente fica sentado do lado, quieto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que a gente pode fazer é um momento de solenidade, de silêncio, né? Porque até quando a gente tenta dizer alguma coisa, a gente pode dizer uma bobagem que só vai atrapalhar mais do que ajudar. E é interessante aqui que hoje, na sociedade moderna que a gente vive, a gente faz um velório, um enterro em 24 horas, né? E antes do final do dia a gente já está tocando a vida de novo. Claro, quando não é a gente que perdeu a pessoa querida, né? Mas aquela pessoa que perdeu a pessoa querida, ela vai sofrer mais. Ela vai carregar esse luto durante mais tempo. Mas aqui nós temos um quadro ainda numa época onde não tinha celular, onde não tinha automóvel, onde não tinha avião, onde não tinha uma sociedade que estava correndo freneticamente atrás do milhão seguinte, ou do milhar seguinte, né? Parece que nós estamos hoje vivendo numa correria, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, né? E aí logo a gente esquece a dor e vai embora. 4 dias depois da morte do Lázaro, ainda tinha gente na casa de Marta e Maria confortando elas. 4 dias depois. Gente, mas vai trabalhar, né? Estão fazendo o que aqui? Não vão ressuscitar ninguém, né? Mas aqui a gente tem um exemplo de uma dor que talvez hoje a gente desconheça. Quando eu era criança, eu lembro que era praticamente 2 dias que se velava o morto, né? E uma vez que tinha morrido e tinha sido enterrado, o viúvo ou a viúva passava 1 ano vestindo luto, né? Não podia casar, não podia namorar, não podia fazer nada, né? E a família toda, ela fazia um luto, né, para aquela pessoa. E hoje mudou. E aqui a gente tem então, não apenas os parentes, mas tem toda uma comunidade envolvendo essas 2 irmãs que perderam o irmão. Até porque o irmão, ele representava uma segurança para essas irmãs. Naquela sociedade, uma mulher que não tivesse um homem por perto, ela se tornava facilmente presa, uma presa fácil para pessoas mal intencionadas, né? Então, a dor delas era muito maior, porque elas tinham perdido a segurança delas também. Mas, de qualquer forma, era a dor da morte. E aí chega Jesus, né? E Marta então vem e tem um diálogo com ele. No 21 diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta tem uma consciência do poder de Jesus. E ela sabia que se Jesus tivesse saído correndo, né, lá quando ele recebeu a mensagem, provavelmente Lázaro ainda estaria vivo, porque ela já tinha visto o poder de Jesus, ela confiava em Jesus, ela acreditava em Jesus. E aí Jesus, ele respondeu: o seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: claro, ele vai ressuscitar. Lá no dia quando todo mundo vai ressuscitar, né, quando acontecer o dia que a gente vai estar lá chegando na glória, né? Isso que ela diz, não com essas palavras, né, no versículo 24. E aí Jesus insiste de novo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está batendo numa tecla que ele vai bater durante todo o tempo que ele está ensinando em Israel. Ele está pontuando de novo que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E aqui ele reitera de novo essa afirmação. E ela, então, por sua vez, diz, então, sim, Senhor, no 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então não tinha dúvida nenhuma a respeito de Marta, de que ela reconhecia quem Jesus era. Não era apenas um curandeiro, não era um benzedor, era o próprio Filho de Deus. E isso estava definido para ela, muito claro. Então, depois de dizer isso, ela foi para casa, né, e chamou Maria e disse para Maria que Jesus estava chamando ela. E Maria então se levantou depressa, foi correndo até lá, e junto com ela então toda aquela turma de pessoas que estava lá confortando e consolando ela. E aí ela chega e diz para Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, como Marta já tinha afirmado também. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. O que significa? Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, né? Ele estava sabendo que ia acontecer um milagre logo depois. Mas o ambiente, ele estava tão triste, ele estava tão comprometido com a dor, que Jesus ficou também impactado a ponto de sofrer junto com aquelas pessoas. Lázaro morreu? Morreu de verdade. Quando ele diz ali para os discípulos, Lázaro morreu, ele estava dizendo: ele já morreu, acabou, não tem mais vida. E aí, por conta da dor dessas pessoas, Jesus se emociona. É o único lugar onde que Jesus ele chora, que a gente encontra nos evangelhos. No 36 então diz: os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Se ele faz tanta coisa, por que não o impediu, né? E Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E aí ele chega lá e ele diz: tirem a pedra. E aí Marta, né? Marta é minha heroína predileta, porque tem a outra passagem onde que Marta e Maria, né? Jesus está na casa deles e Marta está ali procurando, precisa de comida para esse povo aí, está precisando de água aqui, e correndo de um lado para o outro, né? Arrumando tudo, né? Uma legítima italiana, né? Tem visita em casa, vamos deixar todo mundo confortável, com comida na mesa, né? E Maria estava ali só, linda, olhando para Jesus e embevecida com o ensino dele, né?
E aí Marta, uma hora dessa, se irrita, né? Porque, ô Jesus, tu não te incomoda que Maria só fica aqui sentada te escutando e eu tenho que fazer tudo sozinha, né? Nunca fizeram essa reclamação, né? Ninguém aqui, né? E aí Jesus diz: Marta, Marta, só tem uma coisa que é importante, e Maria escolheu a melhor, né? Mas Marta continua sendo a minha heroína, porque ela é prática, né? E aí ela diz: mas Jesus, Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias, já está fedendo, já está se decompondo, né? Não faz isso, vai ser um fedorão que vai sair desse negócio, né? E aí Jesus, ele diz para ela: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Foi a conversa que eles tiveram um pouquinho antes ali. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem fora. E o morto saiu. Pensa num susto para aquele povo, né? Eu lembro quando era criança, eu ouvi uma história, né, que estava o pessoal velando um morto lá, né, e naquela época se velava na casa do sujeito, né, na sala, né, e aí às vezes em cima da mesa da cozinha, né, que puxavam para a sala ali e botavam, o troço era precário. E aí lá pela madrugada, 2, 3 horas da madrugada, né, uma meia dúzia lá ainda, né, velando, né, se revezando, e aí o morto senta na mesa assim e diz: estou com fome. Pensa quantos ficaram na sala, né? Aquilo foi gente voando pela janela. E aí Lázaro, ele sai para fora, todo enfaixado, né? Que nem uma múmia, né? Provavelmente as 2 pernas não foram enfaixadas junto, foi uma separada da outra, porque ele saiu caminhando, né? E daí Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa é uma história muito legal, porque é uma história que vai além daquilo que a gente tem como normal, né? E depois até o troço ficou tão esquisito, né, para aquele povo naquela época, que depois estavam tentando matar Jesus e Lázaro, né? Queriam matar ele de novo. Volta para a tumba lá, porque tu era para ficar morto, não era para ter ressuscitado. Onde é que já se viu, né? Quebrando aqui os paradigmas da nossa sociedade. Gente, o ponto que eu quero comentar aqui, né, apesar de ser um milagre muito fascinante, é a dor. A dor que essas pessoas elas sofreram. Porque parece que passa desapercebido, né, que houve uma morte, houve um quebrantamento generalizado, as pessoas sentiram a perda, sentiram o baque, né, e sofreram. Sofreram quanto tempo? O dia que faleceu Lázaro, certamente foi um griteiro, uma agonia, né, aquele negócio que acontece quando morre alguém que a gente ama muito. Lázaro não era um velho de 80 anos. Lázaro era um cara provavelmente de uns 30, 40 anos no máximo. E ele morreu por causa de uma doença, né? E o pessoal pranteou ele, o pessoal embalsamou ele, veio toda a vizinhança, né? Eles ficaram fazendo aquele luto, né? A palavra luto, ela é carregada de um processo, né, onde se entrega a alguém que a gente perdeu, para definitivamente a gente não ver mais ele, né? Alguém que a gente perdeu, que a gente tem a convicção, a gente tem a certeza de que não vai mais ver essa pessoa. Então é um adeus definitivo. Nunca da morte o pessoal fica vindo e indo, né? Tem quem é espírita acha que dá para falar com eles, né? Mas a Bíblia diz que não.
A Bíblia diz que morreu uma só vez e depois disso vem juízo. E ponto final. Então é um momento de muita dor. Mas o que aconteceu? Jesus, desde o começo, ele deixou o processo acontecer. Ele deixou o processo acontecer. Ele não impediu a dor. Ele não impediu a frustração. Ele não impediu a agonia que essas irmãs sentiram. E as pessoas que estavam confortando essas irmãs, elas também estavam tristes, de verdade. Ninguém estava fazendo de conta. O coração dessas pessoas naquela época era muito mais sensível do que o nosso hoje, porque na Bíblia diz que nos últimos tempos o amor ele vai esfriar. Nós vivemos uma sociedade muito egoísta hoje. Então pode morrer alguém muito perto de mim, se eu não tiver um laço, um vínculo afetivo mais profundo, eu toco a vida. Não foi a minha esposa, não foi a minha filha, não foi a minha mãe, né, que faleceu. Foi a do outro. E aí eu toco a vida. E aqui nesse contexto não acontece isso. Então, a vida aqui, muitas vezes, a gente chega num ponto onde que a gente percebe que está doendo, que está difícil, que a gente está sofrendo, que a dificuldade parece que ela só está aumentando. Parece que não tem uma luz lá no fim do túnel, né? E a gente pensa assim, quando é que vai terminar esse sofrimento? Quando eu vou poder voltar a ter uma vida normal de novo? Quando acontece uma morte, o luto, o sofrimento que a gente tem é esse. De repente, a gente está ali diante daquela pessoa que morreu, que era tão querida para nós, e o chão saiu debaixo dos pés da gente e a gente perde todas as perspectivas. E parece que por um momento, sabe, nada mais importa. Não importa se eu estou perdendo serviço, não importa se eu vou almoçar hoje meio-dia, nem estou com fome, né? Não importa se eu tenho um lugar para dormir de noite ou não, porque eu nem estou com sono, né? Então, no momento que a dor ela se abate sobre nós esquecemos as coisas mais prioritárias que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente se deixa levar por ela. E Jesus aqui, ele faz um milagre que ele fala muito mais do que apenas um ressuscitar de alguém. Ele está falando aqui que um dia, né, o nosso sofrimento aqui na terra, ele vai terminar. Certo? Quanto tempo nós vamos ter que chorar ainda? Quanto tempo nós vamos ter que sofrer? Quanto tempo nós vamos ter que continuar levando essa vida difícil, que é a nossa vida? Alguns podem dizer, não, mas a minha vida não está difícil, eu estou ganhando dinheiro, né, está tudo bem, está dando certo, arrumei uma namorada, né, estou começando apenas a minha vida. Minha filha do meio vai casar, sem ser domingo que vem agora, no outro, né? E aí, assistir esse movimento todo, né, tem uma coisa assim, muito interessante, né, porque eles estão começando uma vida nova, né? Alguns que já estão casados há muito tempo podem dizer, meu Deus, né? Mas outros não, né? Que estão, não, legal, beleza, né? É bom, né? Eu, né? Animo, né? E estão fazendo tudo certinho, como manda o figurino, isso é ótimo, né? E só que a maior parte de nós só vê dor, só vê dificuldade, só vê problemas, né? E aí Jesus ele tem 3 perspectivas aqui. Uma para os discípulos. Vai doer ainda um pouco, mas depois vai melhorar. Para nós como humanidade, ele também está dizendo, está doendo agora, mas esperem, um dia eu vou voltar. E quando vai ser esse dia? Eu acredito, eu estava escutando uma pregação do Billy Graham ontem, e ele disse assim, nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus como hoje.
É fato ou não é? É fato, né? Porque ontem a gente estava perto, mas hoje a gente está mais perto ainda, né? Então, quem sabe é esse ano que Jesus volta. E, então, para os discípulos, para nós como humanidade e para mim como pessoa. Então, Jesus ele está dizendo, se está doendo para ti, está difícil para ti, olha para Marta, que no meio daquele pessoal todo, tá? Os discípulos ali, eles não estavam nem entendendo o que Jesus estava fazendo, o que ele ia fazer. Marta, ela deu todas as respostas corretíssimas. Eu acredito em ti. Eu sei quem tu é. E eu sei que tu pode fazer qualquer coisa que tu queira fazer. E quando Jesus faz a oração ali, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Creia que tu me enviaste. Jesus, ele estava querendo apenas nos dizer assim, gente, tem ressurreição. Eu posso livrar qualquer pessoa da morte. Então, mesmo que a gente morra, né, a gente, mais tarde, a gente vai ressuscitar de novo. Versículo 38, Jesus, ele diz ali, 38 não, peraí. Versículo 26, ele diz, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, de novo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então nós podemos enfrentar a morte física, a morte terrena, mas não a morte eterna. Então existe um lugar lá na frente que a gente sonha, que um dia a gente vai alcançar e a gente vai alcançar ele. Então, eu sempre fico pensando como é que é o céu, né? Muita gente gostaria de ter uma descrição mais exata do céu. Eu posso garantir para vocês, é tudo o que vocês esperam e muito mais. Na verdade, o nosso pensamento a respeito dessa questão, porque nós não temos uma referência para isso, é muito além da nossa perspectiva. A vida aqui na Terra, ela é boa, ela é bonita, ela é interessante, o mundo é maravilhoso, né? Para quem já viajou bastante, que nem o Márcio aí, né? Já viu o mundo de tudo quanto é lado, de cima, de baixo, de lado, né? O mundo é maravilhoso, é fantástico, tá? Mas, infelizmente, o pecado, ele mora aqui com a gente, né? E aí, isso torna a coisa difícil. Então, eu gostaria de desafiar vocês, qualquer um de vocês que esteja doendo hoje, esteja sofrendo, esteja pensando assim, até quando, né? Tem um salmo que diz, né? À noite pode vir o choro, mas a alegria volta pela manhã. A alegria vai voltar, gente, tá? Deus, ele está prometendo isso para nós, na pessoa de Jesus. E eu quero que você acredite nisso, que você se aproprie disso, que você creia nisso, porque é a única coisa concreta que a gente tem, tá? Porque nós não temos controle sobre nada mais do que tem aqui na Terra. Nós somos completamente impotentes diante do mal neste mundo. A única coisa que nós podemos fazer diante do mal é orar, pedir para Deus, e a promessa que Ele nos dá aqui é de que Ele vai fazer com que a dor termine. Lázaro voltou, e toda aquela dor que tinha sido sofrido nesses 4 ou 5 dias, ela desapareceu, ela evaporou. Imagine a festa que eles devem ter feito depois disso, né? Imagina quantos dias de festa eles fizeram, não só as irmãs e o irmão, mas também todas aquelas pessoas que estavam lá confortando eles. Provavelmente eles disseram, já que vocês estavam aqui com a gente,
agora nós vamos festejar a ressurreição do nosso irmão. Amém? Nós vamos festejar também logo, logo, tá? Se você crê que Jesus, ele vai voltar e nós vamos para o céu junto com ele, né? Então logo, logo nós vamos estar lá. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Senhor amado, eu te peço que tu estejas nos abençoando e derramando do teu Espírito sobre nós, Pai. Somos tão miseráveis, somos tão carentes e muitas vezes tão estúpidos, porque não conseguimos ver uma coisa tão clara como aquela pessoa que tu és o Filho de Deus. E precisamos de fé, precisamos te pedir a fé para acreditar em ti. Mas a tua palavra diz que tu nos dá, então nos dê, Senhor, e nos ajude a olhar não para as dificuldades do dia de hoje, mas ajuda-nos a olhar para o futuro, e a olhar para o futuro com fé, com esperança e a certeza de que ainda vamos festejar muito, muito mesmo. Te peço, Senhor, a tua bênção sobre cada um que está aqui hoje e aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, para ti, que possam, Senhor, estar considerando seriamente essa questão. Tu tens renovado a vida de muitas pessoas aqui e eu te peço, Senhor, que cada um desses possa colocar definitivamente e totalmente a vida em tuas mãos. Te peço isso, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria ainda de lembrar, a minha esposa lembrou há pouco, que tem 5 jovens no retiro em Gramado hoje daqui, tem? Tem também, quantos são lá de Carlos Barbosa, Denise? Não, tem 2 ou 3 lá, acho que é 2 pessoas de Carlos Barbosa, e tem de Nova Petrópolis. Então, Márcio, se podia fazer uma oração pelo pessoal que está lá no acampamento, não no retiro. Pode ser? Bondoso Deus, obrigado, Pai, por essa iniciativa que o Senhor tem mantido viva, Senhor, que é o Acamp Serra, lá em Gramado, as atividades lá, Pai, já levaram a salvação a muitas famílias. Muitos jovens que lá foram, depois levaram a mensagem para suas casas e acabaram levando seus pais também a Cristo. Obrigado, Senhor, por isso, e nós queremos interceder primeiramente pelos organizadores, que eles possam estar sendo iluminados por Ti, Senhor, no sentido de cuidar bem de todos esses jovens, e que esses jovens que lá estão, Senhor, possam sentir renovados, Senhor, que eles possam sair de lá animados, Senhor, a enfrentar a opressão do mundo, como o Diogo falou na abertura hoje, Senhor. Nós vivemos um sistema, Senhor, que procura afastar principalmente, especialmente os jovens do Teu reino, Senhor, colocando em verdades e distorções a respeito daqueles que seguem a Jesus. E por isso, Pai, essas oportunidades, como esse Acamp Serra, Senhor, ele é muito, muito importante. Então te pedimos, Deus, pela vida de cada jovem que está lá, especialmente desses nossos queridos jovens aqui da Aliança, que estão lá, da Aliança de Carlos Barbosa e de Nova Petrópolis, mas também por todos os demais jovens que estão passando por esse acampamento neste verão. E nós oramos a Ti, Senhor, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Alô? Mais ou menos, se eu não me engano, 70% dos jovens que foram para lá não conhecem Jesus ainda. Tá? Então, se vocês puderem lembrar de orar por eles, orem.